رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus companheiros. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos guie, porque aquele que Allah guia, ninguém desvia. E aquele que Allah desvia, ninguém guia. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que aceite o nosso jejum, que faça das nossas obras, todas elas direcionadas a Allah, somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, hoje nós vamos ler sobre o Eid al-Fitr, quer dizer, o dia da festividade dos muçulmanos após ter feito ao cumprido o jejum de Ramadã. Quando terminar o jejum de Ramadã, o último dia, ou no primeiro dia de Shawwal, os muçulmanos festejam o dia do Eid al-Fitr, o dia da quebra do jejum, por ter cumprido uma ordem de Deus, cumprido uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala e conseguido cumprir essa ordem, festejam este dia por ter entregado o mês do Ramadã, ao jejum, nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. E pedem para Allah que Allah aceite as obras deles. O Eid al-Fitr Mubarak, a festividade do final do Ramadã. As festividades são um dos símbolos exteriores da religião. O Sheikh fala aqui que as festividades são linkadas. Toda uma festividade que é repetida, é importante essas palavras, que repete todo ano, ou vem o Eid, a palavra Eid na língua árabe, que aquele que se repete, que volte na mesma data no ano que vem. Então sempre está se repetindo na mesma data. Então essas festividades são símbolos da religião, símbolos exteriores da religião. Então pertencem à religião, não pertencem à vida mundana. Que nós falamos uma regra que tudo que pertence à vida mundana é lícito, exceto o que Allah licitou. E agora, tudo que pertence à religião é ilícito, exceto que Allah licitou. Então, as festividades religiosas que se repetem todo ano, que vêm na mesma data, ou que cada dia de um ano se marca a data da festividade, isso pertence à religião. É um dos símbolos da religião. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, chegou a Medina, percebeu que os auxiliadores, os Ansar, chamados de Ansar, que ajudaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da imigração dele da Meca para Medina, que receberam ele, o profeta, chamados Ansar, auxiliadores, que eram os muçulmanos da Medina, brincavam e se divertiam 2 dias determinados do ano. Então, se divertiam 2 dias determinados do ano. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e as bênçãos de Allah esteja com ele, disse, ele perguntou aos Ansar, que há nestes 2 dias? Por quê? O que tem nesses 2 dias? E responderam, nesses dias nós entretinhamos antes da vinda do Islã. Quer dizer, eles festejavam antes do que o Islã venha até a Medina. O mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah esteja com ele, disse, certamente, ao dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certamente Allah trocou estes dias por outros melhores, que são dia do Eid al-Adha, a comemoração do sacrifício, e o dia do Eid al-Fitr, comemoração do fim do Ramadã. Esse dito na Sunan Abi Dawud. O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah esteja com ele, também disse, cada comunidade tem suas festividades, e esta é a nossa. Nessas palavras, nesses ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, determina que a festa, ou a festividade da nossa comunidade, dos muçulmanos, são estes 2 dias, somente esses 2 dias. Não se festeja outros 2 dias, nem festa junina, nem Natal, nem o fim do ano, nem aniversário. Todas essas datas repetitivas não devem ser festejadas no Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu a fazer isso, com poucas palavras, determinando
que nós temos 2 dias de festas. São o dia do sacrifício, dia que os muçulmanos fazem o sacrifício com o animal, e o dia que termina o Ramadã, o dia do Eid al-Fitr, dia da quebra do jejum. A festividade religiosa no Islã é um dia no qual se demonstra a felicidade, completando a adoração. Então, por que se festeja um dia? Completou a adoração. Dia do sacrifício, quando está na peregrinação. E dia do quebra do jejum, quando completou o jejum. Então, terminou uma adoração a Allah, porque todos nós sabemos, já ouviram falar muito esse versículo, Deus disse que eu criei os seres humanos e os gênios somente para me adorar. Então, a festividade tem que ser após uma adoração. Isso é determinado pelo profeta Muhammad e por Allah, o Altíssimo, por haver nos dado sua orientação e o êxito no cumprimento daquele ato de adoração e também para que se encha o coração das pessoas de alegria. Quando as pessoas terminam uma adoração, elas devem ficar felizes por ter feito uma adoração. Agora, perder um ano da vida sem fazer algo, sem adorar Deus, sem cumprir o objetivo de Deus da sua criação e festejar, não há não há motivo de festividade se você não tiver nessa festividade de adoração a Allah, porque você tem um objetivo único que Deus te criou por Ele, que é adorá-lo. Adorá-lo significa não é somente fazer a oração e o jejum e essas coisas. É cumprir a ordem de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, não ser uma pessoa benevolente, ser uma pessoa benéfica nessa sociedade, já é uma adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. As festas dos muçulmanos. Os muçulmanos têm 2 festas do ano. E não é... Não, escutem bem isso. Os muçulmanos têm 2 festas no ano. E não é lícito escolher outro dia como festivo, além destas 2. Estes dias são a festa do Eid al-Fitr, que é o primeiro dia do Shawwal, e a festa do sacrifício, que é o 10º dia do mês do Dhul Hijjah. São 2 meses lunares, Shawwal e Dhul Hijjah. Ramadã, que a gente faz o jejum nele, é um mês lunar. E após o Ramadã vem o Shawwal, então no primeiro dia de Shawwal. É o nome de um mês lunar. A festa do Fitr é o primeiro dia do mês. Agora, tem essas 2 festas que a gente vai explicar sobre eles. A festa do Fitr é o primeiro dia do mês de Shawwal, o 10º mês do calendário islâmico. E é celebrado depois da última noite do Ramadã, do mês do Ramadã. Daí seu nome, o Shawwal veio o nome dele depois do Ramadã. Pois os muçulmanos adoram a Allah comendo neste dia, assim como adoraram Allah jejuando no mês do Ramadã. Então, no primeiro dia de Shawwal, é pecado fazer jejum, que seja completar o jejum depois do Ramadã. Então, nesse dia, as pessoas devem quebrar o jejum, comer e beber e festejar, como fizeram o jejum nos dias anteriores, que é do mês do Ramadã. Assim se festeja a gratidão a Allah pela bênção de haver completado o jejum do mês abençoado de Ramadã. Allah, o Altíssimo, disse: engrandecei a Allah por vós haver guiado, e assim sereis agradecidos. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, vocês agradecem a Allah por praticar, ou como praticar a ordem dele. Se ele disse para jejuar, a gente jejua. Se ele disse para a gente quebrar o jejum, é para a gente quebrar o jejum e comer e beber. A oração do Eid. Como é feita a oração do Eid? É uma oração um pouco diferente das outras adorações ou das outras orações. É bom prestar atenção e ver como é feita essa oração. A forma de fazer esta oração. Porque as outras orações, a gente faz a genuflexão. Vocês sabem que é importante citar isso e a gente prestar atenção no que o Sheikh vai falar aqui na escrita do livro para entender por que ele falou isso. Na oração, sempre na oração do dia, os muçulmanos não levantam a voz com a leitura do Alcorão. Nas orações noturnas, que nem o Maghrib ou o Isha, à noite, a gente levanta a voz, aumenta a voz
é para ouvir, para os seguidores ouvir a leitura do Alcorão. Mas a oração do dia não é para ouvir. Exceto em 2 orações diferentes, que é a oração do Eid, a oração dessas 2 festas, e a oração da sexta-feira. São feitas de dia, mas levanta a voz com essas orações. Assim que é a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a tradição profética, que nos ensinou a praticar a forma da adoração, ou a forma da oração que nós devemos fazer. A oração do Eid, o Islã incentiva todos os muçulmanos a atenderem a esta oração acompanhados de suas mulheres e crianças. Então, a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todo mundo ir para a mesquita, todo mundo ir para fazer esta oração. Crianças, mulheres, todo mundo junto. Não como as outras orações. Seu horário é desde a saída do sol, quando se pode vê-lo sobre o horizonte à altura de uma lança, ou seja, pouco acima da cabeça de um homem de pé, até o meio-dia. Qual que é o horário determinado desta oração? Que é da saída do sol, quando nascer o sol, depois de nascer o sol, mais ou menos meia hora ou 45 minutos. Inicia-se este tempo de conseguir, pode praticar a oração do Eid até o meio-dia. Como é feita a oração? A oração do Eid, a oração da quebra do jejum, consiste em 2 genuflexões, feita em 2 genuflexões, 2 rak'ah, onde se recita o Alcorão em voz alta. Tem que ler em voz alta. Depois da oração, não os seguidores, o imam, quer dizer, o líder, o sheikh que está na frente, ele que recita com voz alta. Depois da oração, o imam pronuncia os 2 sermões. Também terminou a oração, as 2 genuflexões, ele sobe no mambar. Diferente da oração da sexta-feira. Sexta-feira ele faz o discurso antes da oração. Mas nesta oração do Eid, ele termina a oração e sobe no mambar, sobe onde que se faz o discurso e faz o discurso. Também partido em 2, igual a oração de sexta-feira. Então, e a parte da tradição profética, sunnah, recomendável repetir o takbir várias vezes nas 2 genuflexões. Então, na tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nesta oração, a diferença nesta oração, nessas 2 genuflexões, você deve repetir o takbir, quer dizer Deus é maior, Allahu Akbar. Quando se fala Allahu Akbar, Deus é maior. Vale lembrar que quando se fala Allahu Akbar, quando inicia qualquer oração, você fala Allahu Akbar, Deus é maior. Quer dizer, Deus é maior da minha família, do meu trabalho, de tudo que eu possuo na vida. Então, eu agora estou falando com Deus. Então, Deus é maior de tudo que tem um mundano na minha vida. Então, é para largar, até forçar meus pensamentos de se concentrar na oração. E não lembrar das outras coisas mundanas, trago até a minha oração. Então, repete o takbir várias vezes, nas 2 genuflexões. Na primeira genuflexões, são 6 repetições após o takbir inicial. Quando a gente faz o takbir inicial, o ihram, takbirat al-ihram, Allahu Akbar, não conta. Depois dessa, faz 6 vezes. Quer dizer, completando 7 vezes. Terminou essa takbira, a primeira, uma vez, aí fala, a primeira que é o inicial, que é o takbirat al-ihram, não conta. Aí depois dela, faz 6 vezes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quer dizer, Deus é maior, Deus é maior. São 6 vezes depois da primeira takbira. Conhecido como takbirat al-ihram, a primeira. E na segunda, 5 vezes, sem contar Allahu Akbar, de quando se levanta da prostração. Então, ele inicia depois com a leitura do Alcorão. Depois que terminar Allahu Akbar, inicia com a leitura do Alcorão, com a Al-Fatiha. Depois de terminar a Al-Fatiha, a abertura do Alcorão, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Terminou, aí ele vai para uma surata do Alcorão, que pode ser Qul Huwallahu Ahad, pode ser Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, pode ser Qul A'udhu bi Rabbin Nas, pode ser outra surata maior, Surat Al-Baqarah,
Qualquer surata, ele lê uma parte, um trecho, e vai para ruku', vai para o sujud, e quando terminar, levanta da prostração, fala Allahu Akbar, só que essa Allahu Akbar não se conta quando levanta da prostração. Depois dela faz 5 takbirat, 5 vezes Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deus é maior, Deus é maior. Deus. Aí volta para genuflexões, faz normalmente, e quando termina a oração, fala Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Então a diferença são essas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. E esta, inshallah, a forma da oração do Eid. Barakallahu bikum. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que aceite as nossas obras, que seja este Eid e este Ramadã e as datas de comemoração dos muçulmanos, dias que dão vitória para os muçulmanos no mundo, que junte os corações deles, que junte eles num coração único, amando um ao outro e amando sempre o próximo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما